Fala, meus amigos, tudo bem? Esse aqui é o Willy, eu sou o Wilson, na moral, eu estou aqui no canal Pronto Falhei e eu gostaria de falar um tema bastante incrível, que é o desdobramento, a viagem astral. Enfim, poucas pessoas conhecem esse meu lado, sacou? E eu posso dizer pra você que a viagem astral é algo real, o desdobramento é algo real. Pra quem não sabe o que é uma viagem astral, é quando você vai deitar e o seu corpo e da sua alma, eles se desprendem, ou da sua consciência, né? Tanto faz. Na verdade, o corpo e a consciência são coisas distintas. Você, quando morre, a sua alma e a sua consciência, ela sai do seu corpo, porque o seu corpo não presta mais. O seu corpo é matéria, e toda matéria morre. E o que eu posso falar para vocês é que eu vivencio há 4 anos a saída do corpo, que é a viagem astral. Para mim isso é uma grande novidade. Eu não tinha nenhuma noção do que era isso. Eu sempre fui entusiasma por assuntos, N assuntos, né? Mas esse realmente eu não corri atrás para entender ou para aprender nem nada. Até que eu vivenciei uma viagem astral. Eu vou explicar um pouco para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu, quando era criança, eu tinha aquela paralisia do sono. E isso aí é um sinal de algo que vai acontecer com você, né? De você estar deitado e você querer acordar, e você querer gritar e você não conseguir, você ficar, parece que você está preso, não consegue gritar e se movimentar, enfim. Mas de qualquer forma, eu nunca lembrei de alguma viagem astral, assim. Eu devo ter viajado, mas a gente não tem a lucidez, né? Ou a gente acaba levando isso como um sonho. Muitas das pessoas acabam, quando acontece isso, acaba levando como um sonho, e a gente tem que diferenciar o que é um sonho e do que uma viagem astral, né? Na verdade, o sonho é da nossa consciência, do nosso corpo, nosso organismo. A viagem astral é algo espiritual. E eu tenho tido algumas viagens astrais e eu tinha muito medo, né? Quando acontecia isso, eu tinha muito medo. Agora, eu como aprendi a lidar com essa situação, eu não tenho mais medo. Não tenho mesmo, tá? Mas antigamente eu tinha algo... antes da viagem astral, eu sentia um taque cardíaco e um formigamento no meu corpo. Muitas pessoas sentem outras coisas, mas para mim o grande problema não era nem o formigamento, era o taque cardíaco. Que quando eu ia viajar, quando eu ia sair do corpo, eu sentia o meu coração palpitando fortemente e acontecia a viagem astral quando eu não tinha medo, né? Quando eu não tinha medo, porque o medo faz com que você acorde e você não tenha a viagem astral. E aí eu comecei a aprender a lidar com o ataque cardíaco, que pra mim parecia que eu tava infartando. Imagina você estar deitado, teu coração acelerar, e teu corpo parecia que tá inchando, e tua pele começa a estar formigando, e aí você assusta e acorda. Agora as coisas mudaram, né? Porque eu aprendi a lidar com isso. Quando acontece de eu me desdobrar, eu me preparo mentalmente, né? Eu meio que relaxo mentalmente. Não vai acontecer nada comigo. Relaxa e vai, né? Eu tô falando isso pra vocês, eu não tive muita experiência de viagem astral. Não, mas o que eu posso falar pra você é comprovadamente que isso realmente existe. Nós não somos só matéria, nós somos espírito também. Por isso que a gente consegue fazer esse desdobramento, né? A nossa consciência, ela vaga, não necessariamente necessita do nosso corpo para poder ter uma vida extra terrena. Eu acredito muito em um mundo, da possibilidade dos mundos paralelos. Então, nós estamos no 3D, né? Que é a parte
o universo que nós vivemos. Agora tem a quarta dimensão. A quarta dimensão, acredito eu, que seja o mundo espiritual. E é justamente quando a gente desdobra, o nosso espírito vai para a quarta dimensão. Porque a terceira nós já vivemos, né? A gente já tem a capacidade de conseguir identificar todo esse universo do 3D, né? Da terceira dimensão. Mas a quarta dimensão, só iremos para a quarta dimensão ou numa viagem astral, ou quando a gente empacota, né? Faleceu. E aí a gente consegue identificar na viagem astral o que é sonho, pelo menos eu. Muita gente não entende o que é sonho e viagem astral. Muita gente faz a viagem astral, mas acorda achando que é um sonho. Lógico que nem todo sonho é uma viagem astral, mas a gente tem que identificar. Isso daí você só conhece depois que você vivencia ou você estuda muito para identificar. A diferença do sonho e da viagem astral, no meu caso, tá? No meu caso, é quando eu deito, tenho essa experiência de estar cardíaco, de você estar inchando, de você estar formigando o corpo e tal, é que quando eu consigo me desdobrar, eu faço o que eu quero, né? Eu ando aonde eu quero, eu faço o que eu quero, eu tenho uma leveza no corpo que eu consigo identificar isso. Agora, quando é sonho, o sonho é como se você estivesse vendo um filme, uma história. Aquela história ali, quem tem um enredo, o roteiro, não sou eu. Aquele roteiro ali é de uma outra pessoa e eu estou vivenciando aquilo. Eu fico praticamente à deriva. Mas o desdobramento não. O desdobramento eu faço o que eu quero, ando aonde eu quiser. Eu vejo o meu corpo deitado, eu entro em casas que pessoas estão lá dentro, conversando, e eu tenho a pura consciência do que eles estão falando, e eu mesmo, assim, parece que eu tenho uma antena linkada com o meu corpo. Dizem que essa antena, essa ligação é o cordão de prata, né? Que fica linkado ao seu espírito, e por isso que o teu espírito, ele não desprende. Esse fato de você se desprender do seu corpo é realmente quando você falece. Aí o seu espírito realmente se desprende totalmente. Mas quando você está viajando astral, tem aquela parte do cordão de prata que linka o seu espírito ao seu corpo. Mas enfim, o que eu gostaria de falar é justamente sobre a minha experiência astral. Essa última experiência astral foi na semana passada, e inclusive muita gente não acredita, eu até respeito. Enfim, é porque não teve essa experiência ainda, ou ainda não estudou para saber o quanto é real você ter a experiência, e essa experiência ser tão real, que aí você começa a acreditar, porque só acredita quem sente na pele, principalmente isso, né? Porque é uma coisa inacreditável. Você tá fora do seu corpo, né? Enfim, a última vez que eu tive num dia só 3 experiências. E nunca na minha vida aconteceu isso. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aí. Geralmente eu não tenho a viagem astral quando eu vou dormir de noite. Porque quando eu vou dormir de noite, meu corpo tá cansado, eu empacoto e vou dormir direto. Eu caio no sono e acabou. E quando eu quero viajar ou eu tenho uma viagem espontânea, existe uma frequência. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso para vocês, mas é o que eu identifico isso em mim. É como se você tivesse um rádio e você quisesse sintonizar em algo que você não sabe a frequência, porém você tem que ir regulando o botão do rádio até achar a frequência certa. Isso acontece comigo, entendeu? Eu vou procurando, e é como se fosse uma linha. E nessa linha tivesse um ponto certo, uma frequência, que chegando ali eu conseguia, me desdobrar. É o que acontece. E nem sempre eu consigo chegar nessa linha. Às vezes eu antecipo e às vezes eu ultrapasso. Então é uma coisa difícil de acontecer comigo.
E eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas. Tem gente que tem facilidade de fazer o desdobramento assim, de forma tão tranquila, quando às vezes está sentado, deu uma cochilada, pum, viajou. Ou às vezes você está em algum lugar e você faz um relaxamento e você faz a viagem astral. Mas no meu caso não é tão simples e fácil assim, até porque eu sou um cara muito novo nesse universo. Enfim, então vamos dizer que essa linha existe um ponto e esse ponto eu tenho que chegar nele, descobrir a frequência para me poder me desdobrar. Nem sempre eu consigo. E aí, quando eu chego lá na sintonia, meu corpo formiga. A pior sensação é o ataque cardíaco, que parece que você está infartando. Isso é horrível, horrível. Já no meu caso, não está tendo muito isso. E quando eu tenho, eu estou conseguindo lidar com esse ataque cardíaco, tá? Que antigamente eu me desesperava. E eu não conseguia viajar porque eu tinha um ataque cardíaco, me assustava e eu acordava. Acordava entre aspas, porque digamos que para chegar a essa frequência de você ter o ataque cardíaco, você sabe que você está acordado, porém é como se você tivesse dormindo, mas tivesse algumas sensações. Eu acho que muita gente teve isso. Você está naquele entre acordado e entre dormindo, e aí você sabe tudo que está acontecendo no teu redor, mas você está naquela sonolência. É aí que acontece comigo a viagem astral. Pois bem, nessa última vez eu fui dormir, né? Na parte da tarde, eu tirei um sono na parte da tarde. E aí, geralmente eu já me preparo. Quando eu quero fazer a viagem astral, eu dou uma preparada, porque lá no outro universo você tem a possibilidade de encontrar coisas ruins, tá? E principalmente quem não está preparado ou quem está sintonizado com coisas ruins nesse mundo, né? Porque nós somos aquilo que você... É como se fosse um espelho, tá? Se você é um cara que frequenta coisas boas, se você é um cara que é um cara do bem, que faz o bem e tal, aquilo ali é um espelho, aquilo vai refletir coisas boas pra você. Agora, quando você é uma pessoa ruim, que você faz a maldade e tal, quando você vai pro plano astral, você esbarra com a sintonia de seres umbralinos, né? Coisas que você não gostaria de ver, e eles se transformam. Eu tô falando isso não como uma experiência, porque eu nunca, graças a Deus, nunca tive experiência de ter isso, de esbarrar com seres umbralinos e tal. Eu já esbarrei com pessoas comuns do outro lado. Comuns, como eu e você, mas num plano espiritual. Mas seres umbralinos não. Mas a gente tem que pedir nosso anjo da guarda, nosso guia, pra gente poder, quando ter a experiência astral, não ter essa frequência, né? Desculpa, babei. Essa frequência. Então, se a gente tem uma frequência ruim, você vai ver coisas ruins. Se você está numa frequência boa, você vai ver coisas boas. No meu caso, eu tenho que me preparar. Às vezes acontece espontaneamente, mas às vezes eu tenho que me preparar. Pois bem, tem muita gente que isso não afeta, mas para mim afeta. Eu não posso beber muita água, porque a água faz eu acordar para ir no banheiro e eu não consigo ter uma direção. Eu sempre, quando tô prestes para ter o sono astral, ou tô lá do outro lado, eu sinto vontade de urinar e acabo tendo que acordar para ir no banheiro, e isso quebra a minha viagem astral. Isso é muito ruim. Outra coisa, não comer muito. Se você comer muito, você vai ter aquela experiência de estar cheio e incomodado. E, sabe, você tem que ter um ambiente refrigerado, uma coisa que te deixa mais, digamos, o teu corpo tem que estar relaxado. E para isso você não pode estar num lugar, um ambiente com calor do caramba. Apesar que a última foi uma experiência que eu tava extremamente com calor, suando pra caramba, porque aqui no Rio de Janeiro tá ruim, e eu tive a experiência com calor. Porém, isso não é adequado. Você tem que estar deitado de barriga para cima, numa posição confortável,
com um ambiente meio que não muito frio, porque senão você vai ter aquela tremedeira de frio e vai querer se movimentar, e essa movimentação acaba acordando. Tem que ser um ambiente refrigerado, um ambiente agradável e que você possa ter um relaxamento para você chegar na sintonia certa que eu falei para vocês, certo? Mas eu não queria, na verdade eu não queria nem botar o como eu faço a viagem astral, porém eu queria colocar a minha experiência, mas já tô botando um pedacinho só para vocês identificarem como que funciona. E esse vídeo já tá com 15 minutos, cara, 15 minutos, mas vamos lá. Essa última vez eu não estava com tava um calor imenso, meu corpo, cara, tava suando horrores, aqui no Rio tá horrível, e não tive taquicardia, não tive nada, e do nada, é como se eu tivesse, e eu não tava virado para cima, barriga para cima, porque eu geralmente durmo de lado, abraçado no travesseiro, e foi incrível, cara, eu tive essa experiência sem ter pretensão nenhuma. Quando eu cheguei na sintonia e vi que eu ia viajar astral, meu corpo, em vez de subir, ele rolou a cama e caiu, cara. Não é o meu corpo físico, é o meu corpo espiritual. Eu senti, não impacto, você não sente impacto porque você não é matéria, mas eu rolei a cama e senti que eu estava caindo, levemente. E aí, cara, eu tentei abrir o olho e não conseguia. Isso é uma experiência que é a primeira vez que eu tenho. Eu sentia todo o ambiente, sabia que eu estava num ambiente de matéria, porém eu sabia que eu estava no plano espiritual, já na quarta dimensão, como eu falei para vocês. E aí quando aconteceu esse fato, sabe aquele lance de você querer abrir o olho, mas tá com medo de abrir o olho porque você pode acordar? Eu tava com medo de acordar, e se eu abrisse o olho, eu forçava, e nada. E aí, quando eu forcei muito, eu acordei fisicamente. E isso foi ruim. Mas, cara, por incrível que pareça, eu entrei em sintonia de novo. E aí aconteceu a mesma coisa, meu corpo rolou pro lado e eu caí levemente no chão. Quando eu levantei, eu também não enxergava nada. Isso me frustrou um pouco, né? Porque eu estava sentindo todo o ambiente, porém eu não conseguia olhar o ambiente. Eu queria me olhar meu corpo, olhar o ambiente em si, e eu não conseguia. E eu estava com medo de acordar de novo. Porém, o que eu fiz? Eu fui, nessa cama que eu tô aqui, eu levantei do chão, né, e falei, não vou forçar porque eu vou acordar, se eu tentar olhar para as coisas. E aí fui tateando, e aquela sensação, porque na verdade a gente está muito enraizado com o mundo material, então eu tava com medo de dar uma topada, cara. Olha, às vezes se pode. Eu dar uma topada aqui na cama, no armário. E eu lembro que quando eu levantei do chão, a primeira coisa que... Porque você sabe, quando você fecha o olho, você sabe todo o ambiente que você tá. É uma coisa natural. Você sabe onde você tá e você sabe mais ou menos onde estão as coisas. Aquele armário ali, esse armário ali, eu meti a mão nele. Sabe qual é? Eu botei a mão nele e pra me identificar onde eu tava. E aí eu ultrapassei ele, fui ali e eu chamei meu cachorro, cara. E aí eu chamava assim, o Willy, esse aqui tá aqui do meu lado, tava, né, tá no chão. E aí eu identifiquei onde ele tava, meti a mão nele, sabe? E dali eu, acordei de novo, porque eu tentei enxergar, não conseguia. Só que na terceira vez foi diferente. Eu fiz a mesma coisa, meu corpo caiu de lado, eu levantei, só que dessa vez eu enxerguei. E aí, quando eu enxerguei, eu falei assim, ponto, estou de novo em desdobramento. Não vou ficar no meu quarto, eu vou sair. Só que cara, incrível, cara, eu não consigo ver nada colorido, eu não vejo nada colorido. Pra mim é tudo muito cinzento, entendeu? Dessa vez, dessa experiência que eu tive, eu não vi meu corpo, mas da outra vez eu vi meu corpo, um ambiente cinzento, meio embaçado, não sei, cara, eu vi tudo meio embaçado e vi meu corpo do lado. Mas dessa vez também vi tudo embaçado e fui pra rua.
Quando eu fui pra rua, eu não me identifiquei num local conhecido, num lugar que fosse fora da minha casa. Eu me identifiquei num lugar de muita gente festejando, indo pra lá, pra cá. E aí eu tive a experiência de encontrar algumas pessoas encarnadas ou em desdobramento, porque eu não perguntei, tá? E aí eu só sei que eu comecei a conversar com elas, não me lembro o assunto, porque já tem uma semana e a nossa memória acaba meio que esquecendo, mas eu conversei, fiz um grupo de amigos no plano espiritual e a gente ficou conversando, cara, conversando, N coisas que eu não me lembro mais, mas essa experiência foi diferente pra mim, porque todas elas, ou eu tô vendo as pessoas e ninguém me vê, ou eu tô andando num ambiente que não tem nada, simplesmente a minha consciência. E dessa vez foi diferente, eu consegui interagir com pessoas. Na verdade, eu já tive outra experiência que eu interagi com outras pessoas também. Já. Outras pessoas que eu digo uma ou duas, mais ou menos. Mas essa experiência foi com uma galera. Uma galera. E uma galera que eu digo umas 8 pessoas, 7 pessoas, não sei. Só sei que tinha gordo, tinha magro, tinha pessoas diferentes. E eu não conseguia ver nada colorido, como eu te falei. E eu ficava muito afoito, sabe? Muito feliz de estar ali e de estar com pessoas que estavam. Que eu estava passando uma experiência inacreditável e aquele momento pra mim era um momento único, né, cara? A gente não tem uma experiência astral. Cada experiência astral às vezes é uma diferente da outra e essa era realmente uma experiência que eu nunca tinha visto e vivenciado, né? E aí, enfim, eu não sei em que momento eu voltei pro meu corpo, mas eu fiquei tão afoito que eu acordei feliz, sabe? Eu acordei de ter passado uma experiência, uma vivência da real, que na verdade você acaba tendo... quem tem essa experiência acaba acreditando mais no mundo espiritual, a vida após a morte e tal. Porque não adianta você falar que existe, não adianta, as pessoas ficam na dúvida. Se você, eu vivenciei, eu tive uma experiência de EQM, EQM é a experiência quase morte, eu fui num mundo astral, eu vivenciei, eu vi pessoas e tal, fantasmas. Mas se você não vê, se você não vivenciar, você não acredita, mano. Porque é tão inacreditável que, sabe, o que eu posso falar pra vocês é que é uma experiência, eu tenho essa experiência há pouco tempo, porém acredito eu desde novo, né? Porque a gente vivencia a experiência de desdobramento, mas tem muita gente que não lembra. E eu tinha, desde criança, eu era sonâmbulo, andava pela casa, eu falava uma porrada de coisa, eu chamava nomes de pessoas e quem estava comigo ou estava dormindo próximo de mim ficava assustado, né? Porque eu falava, conversava e eu acordava, acordava em outro cômodo da casa, sacou? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Teve uma vez que eu acordei num ambiente extremamente escuro. Isso não espiritual, matéria. Eu dormia no local e acordava em outro que eu tinha medo. Era criança, eu tinha medo de ficar num ambiente daquele. E aí eu acordava em outro lugar. Às vezes travesseiro na sala, na cozinha. Eu ia derrubando tudo, entendeu? Eu era meio que sonâmbulo. Meio não, era extremamente sonâmbulo, né? Mas é isso, galera. Eu tô tendo esse papo com vocês, passando a minha experiência e, cara, o que eu posso falar pra vocês é que a experiência astral é algo real. Nós não somos só matéria, nós somos espírito e por isso a gente tem que cuidar bastante da nossa, não só do nosso corpo, mas também com o nosso lado espiritual. E é isso, irmão. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter essa experiência, porque muita gente tem medo, né? Fala assim, eu vou pra onde depois que eu morrer? Acabou tudo. E eu
como outras pessoas também têm essa experiência, e é muito gratificante saber que a vida continua e a vida não é apenas esse corpo gordo que eu tenho aqui, né, cara? Nós temos um corpo extrafísico. Mas eu agradeço a todos vocês até agora e até o próximo vídeo. Muito obrigado.